Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja conosco. Vamos a mais um programa, Perguntas Fraternas. Eu, Tereza Faria Lima, junto com a Priscila Lima, né, respondendo aquilo que a gente consegue, né, porque às vezes, talvez venhamos a sentir alguma dificuldade, mas a gente tenta responder conforme os ensinamentos espirituais. A gente está tentando explicar dessa forma. Então, eu vou passar para a Priscila e vamos fazer uma prece também, gente, antes de começar as nossas perguntas fraternas, para nós nos harmonizarmos e estarmos com os espíritos superiores, os espíritos bons. Priscila, boa noite. Boa noite. Vamos lá, nosso trabalho. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, né? Perguntas fraternas. E vamos iniciar, né? Fazendo a nossa prece. Mas antes de tudo, né, pedir para vocês mandarem suas perguntas sempre no e-mail da Web Rádio Namastê, que é o contato.webradionamastê@gmail.com.br. Mandem suas perguntas, tá? A gente vai ter o maior prazer de tentar responder. Então, sem delongas, vamos fazer nossa prece inicial. Para quem quiser fechar seus olhos. Deixa eu só. Para quem quiser fechar seus olhos. Deixa eu só. Então, vamos fechar nossos olhos. Nossos olhos. Elevar nosso pensamento a Deus. Jesus, nosso modelo, mestre guia. Para que possamos nos sintonizar, nos harmonizar para mais um trabalho da nossa seara cristã, seara do Evangelho de Jesus. Que nós possamos, essa noite, poder consolar, trazer respostas, trazer esperança, confiança para todos que necessitam. Para que também nos auxilie na nossa reforma íntima e possamos, cada dia que passa, ser um pouco melhor. Então, rogamos a espiritualidade maior, aos nossos mentores, amigos, que nos assistem e nos auxiliem nesse trabalho. Dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus, Priscila. Tá dando microfonia, né? Tá dando uma microfonia, né? Mas isso aí Não, mas não tá certo. Pode ir falando, professora. Então, gente, nós vamos começar as perguntas fraternas. Assim que a Priscila resolver essa microfonia, né? Conseguiu tirar o brilho, né, Priscila? Às vezes não tem os nomes aí da microfonia. E vamos começar as nossas perguntas. Pode passar a primeira aí, você está respondendo. É que tá. Só um momento. Deixa eu ver as perguntas que a gente tem. Será que não é o teu celular, professora, que está dando microfonia? Tá. Deixa eu só receber as perguntas, pessoal. Uma das perguntas que recebemos na semana passada, que a gente pôde responder, é sobre o perispírito. Perguntaram o que seria o perispírito. Então, o perispírito, gente, é o corpo espiritual. O corpo espiritual. Kardec, ele dá esse nome de perispírito. Kardec era muito estudioso, né? Um professor, uma pessoa que estudava muito. E se vocês comem abacate, já comeram abacate? Já, né? Se vocês quiserem dar abacate para mim, eu adoro. Pode trazer abacate. O abacate, quando a gente abre o abacate, em cima da semente tem uma película que envolve a semente, chamada perisperma. Peris em volta. Esperma, semente, em volta da semente.
Perispírito é a mesma coisa. Peris, em volta. Espírito, espírito. Em volta do espírito. Então, Kardec cunhou esse termo perispírito. Mas existem vários nomes para perispírito e diversas doutrinas que existem, né? Entre elas, corpo espiritual, lá Paulo de Tarso chama de corpo espiritual, psicossoma, tudo cá, né? Que os chineses chamam na acupuntura cá, tudo relacionado ao perispírito. Então, o perispírito é o corpo do espírito. O espírito, ele, uma analogia, ele é como se fosse uma chama, né? Uma chama. Então, para ele poder, vamos dizer assim, agir, tanto no mundo físico quanto no mundo material, ele necessita desse corpo espiritual que o envolve. E esse corpo espiritual vai depender em qual planeta ele está. Ele vai retirar de uma coisa que nós chamamos de fluido cósmico, que é um fluido que está em todo o universo, e ele vai tirar dali, desse fluido, do planeta onde esse espírito vai encarnar, aquele material, né, do fluido cósmico, vai dar esse envoltório. Então, esse envoltório tem várias propriedades, né? Expansividade, tem penetração, né? Porque o espírito penetra, né, pelos lugares, expansividade, tem várias propriedades. Esse espírito, ele tem a função de ligar o espírito ao corpo físico. Ele tem essa função de ligar o espírito ao corpo físico. E a função também, a função que ele tem também, é de dar a individualidade ao espírito. Então, quando nós formos lá para o mundo espiritual, voltarmos à nossa casa, ao nosso verdadeiro lar, nós conservaremos essa individualidade, né? Normalmente, nós vamos com a mesma aparência física que nós temos aqui. Mas o perispírito tem uma propriedade de possibilidade, ele pode mudar essa aparência física, né? Eu não sei, às vezes eu sonho com pessoas que já desencarnaram, que eram velhinhas, mais novas. Olha que interessante. Mesmo crescer, pode mudar o formato, voltar a uma encarnação passada, ou outra encarnação, ele quer ser conhecido, tomar a forma do perispírito. O perispírito é o corpo espiritual, do espírito, né? Aquele envoltório semimaterial que envolve o espírito, uma chama, uma chamazinha o espírito. A gente não consegue dar uma definição assim, de como é, mas é uma chamazinha. Em volta dele tem o perispírito, até a luminosidade. O perispírito passa essa luminosidade. Lá no perispírito tem todas as nossas encarnações passadas guardadas. Então, ele tem várias funções. É interessante, vocês que gostam da mediunidade, tem a mediunidade, estuda o espiritismo, estudar muito o perispírito. Ele tem muita relação com as comunicações mediúnicas. A gente tem que estudar para entender as comunicações mediúnicas, como acontece. O perispírito tem muito a ver com isso. Eu não sei se eu expliquei, se você quer falar mais alguma coisa, Priscila, vou passar para você. Não, a princípio não, porque eu estou um pouco aqui ainda tentando resolver os problemas técnicos. Deixa eu ver as outras perguntas, que eu ainda não consegui pegar. A gente teve um problema técnico aqui. Deixa eu só... Pessoal, peço Você vai paciência. Novamente o Instagram? Vou tentar ainda, mas primeiro eu estou querendo pegar as perguntas que eu perdi. Eu tinha um material, eu estou tentando pegar aqui. Tive um probleminha aqui. Aí eu peço a caridade das pessoas terem essa compreensão, que eu já vou tentar entrar no Instagram. Aqui, ó, uma pergunta do YouTube que eu tive. Nosso mentor. Ah, não, esse aqui já foi dado na semana passada. Deixa eu ver. Olha só, 2 amigas desencarnaram. Uma 3 anos e a outra 1 semana depois. E elas eram as amigas também. Será que já se encontraram no outro plano ou tem um tempo para isso? Então, a pergunta, Gigi, é 2 amigas
Elas desencarnaram, é isso? Estou passando aqui. Isso. Duas amigas desencarnaram. E a Perto pergunta uma da outra. Diferente, em datas diferentes, né? Isso. Será que elas se encontraram lá no plano espiritual? Bem, gente, como é que a gente se encontra lá no plano espiritual? Bem, pelo amor. Nós vamos por afinidade, por sintonia, nos encontrarmos com muitos desses espíritos que foram muito afins aqui conosco, que nós amamos, que nós temos carinho, nós temos amor. Com certeza vão se encontrar no mundo espiritual. Às vezes não é imediato isso, mas em algum momento eles vão se encontrar novamente, elas vão se encontrar no mundo espiritual. Principalmente pelo amor que nutriu uma pela outra, pela amizade. Então, a gente se encontra, assim, com aquelas pessoas que nós amamos muito, né, que temos muita afinidade, obviamente, nós vamos encontrá-la no mundo espiritual. Sempre entendendo que talvez não seja de imediato. Às vezes, gente, é de imediato. Às vezes, essas pessoas estão nos aguardando no momento do nosso desenlace. Às vezes, essas pessoas que nos amaram muito estão lá, esperando por nós, lá no mundo espiritual, nos recepcionando nessa volta ao mundo espiritual. Então, a gente se encontra assim, a gente sempre vai se encontrar com pessoas que a gente ama muito, né? A gente sempre vai se encontrar. Lógico que vai depender aí o tempo, isso aí, existe um tempo para isso, vai ter um momento, mas que nós vamos nos encontrar sim, vamos sempre nos encontrar com aqueles que amamos. É isso, Priscila. Mais uma pergunta? Eu vou tentar entrar de novo na live do Instagram, tá, gente? Entra de novo, que você está fazendo falta aqui. Tá, eu vou pedir para solicitar agora, tá? Vou mandar um convite. Só que eu tô com medo da microfonia, que eu não sei o que está acontecendo. E eu sei que estava atrapalhando, né? Tá bom. Mandei agora. Então, nós estamos com um probleminha técnico, tá, gente? Aqui, e nós vamos melhorar aqui, vamos trazer a Priscila de volta. Voltou, Priscila? Chegou? Estou tentando. Entrou? Agora. Entrei. Entrou, voltou, né, Priscila? Ó, mas tá dando microfonia. Você faz falta, Priscila. Mas tá dando microfonia. Agora eu melhorou? Diminui o meu aqui, tá? Agora melhorou? Melhorou, tá bom. Para mim tá. Eu diminuí um, deixei outro só ligado. Acho que deu certo agora, né? Não deu. Acho que deu certo agora, né? Não. Vamos tentar fazer assim. Aí o pessoal vai falando se está conseguindo ouvir, se está ruim. Só pede para ela baixar o som de ar. Está pedindo... Um tem que desligar o som. Parece que é isso que estão nos falando para a gente fazer. E aí? Não. Melhorou? Eu diminui o som. Tá bom, gente? Então tá. Obrigada. Semana que vem já tá melhor, tá? A gente promete. Então vamos para mais perguntas. Deixa eu ver. A próxima pergunta, depois das duas amigas, né? É também com perdas. Como ajudar uma amiga que faleceu recentemente? Tinha só 26 anos. Foi muito rápido. Ninguém esperava que ela deixaria um filho de 7 anos. Sinto que ela não está conseguindo seguir. Então, gente, como é que a gente pode ajudar as pessoas que desencarnaram? Com os nossos pensamentos, em oração. A gente pode ajudar as pessoas que desencarnaram com muita oração. Então, intensifique suas orações, faça isso diariamente para ela, para que ela seja acolhida lá no mundo espiritual, seja ajudada no mundo espiritual, que esteja num bom local lá no mundo espiritual, seja amparada pelos mentores espirituais, pelo mentor dela, pelos mentores, né? Que ela seja bem amparada lá no mundo espiritual. Uma coisa que nós não podemos fazer, é uma recomendação, é chamar essas pessoas, né? Às vezes a gente tem mania, né? Vou chamar a pessoa que desencarnou para me ajudar. Isso é a única coisa que a gente deve fazer. Por quê?
que cada pessoa pode estar num momento lá no mundo espiritual, ainda se equilibrando, ainda se melhorando lá, ainda aprendendo, e a gente, às vezes, perturba, chamando essas pessoas para perto de nós. Mas a gente pode fazer oração, e deve, para aqueles que desencarnaram, né? Para as pessoas que desencarnaram, e especificamente para essa moça tão jovem, muita oração, né? Pedindo que ela seja bem amparada lá no mundo espiritual. Então, a chave aí, gente, é oração, tá? Oração, gente, é uma chave que a gente tem que usar. A gente tem que usar muito oração. Em todos os momentos da vida da gente é oração. Oração pelos mortos, oração pelos vivos, oração por nós, oração a Deus, pedindo, louvando, agradecendo. A gente está sempre em oração. Um momento de decisão nosso na vida, antes de você tomar a decisão, faça oração. Né? Vai sair de casa de manhã, levanta, faz uma oração. A oração, ela é excelente em todos os momentos da nossa vida, né? E quando ela é feita de coração, que é o principal, né? A gente fazer com o coração, não com os lábios, não, com o coração. É isso, Priscila. Exatamente. Às vezes a gente pensa que uma boa oração é aquela que é com palavras rebuscadas e difíceis. Não, a prece mais sincera é aquela que vem da nossa alma, da nossa sinceridade. Até porque a espiritualidade sabe que está dentro do nosso coração, né? Então, olha, vamos ter muitas perguntas de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é tipo, mas volta e meia a gente vai acabar recorrendo para onde? Sempre para um ponto comum, que é a oração, né? A oração, ela sempre é o ponto de partida, é o ponto do meio, é o ponto do fim, né? Como, por exemplo, outro exemplo bem interessante de pergunta aqui. Tereza e Priscila. No Evangelho no Lar, meu esposo vive tendo envolvimentos espirituais. Sente vontade de escrever ou ainda de dizer frases. No centro, o espírito nos orientaram que isso não seria ideal que acontecesse dentro da casa. Mas eu não entendi o porquê. Não pode? O final da pergunta, Priscila, é o que mesmo? Não, falaram que orientaram que não pode. Que ideal não acontecesse essas manifestações dentro da casa. Mas eu não entendi o porquê. Pode explicar? Sim, olha, quando a gente está fazendo o Evangelho no Lar, é Evangelho no Lar, não é reunião mediúnica. O Evangelho é para nós equilibrarmos a nossa casa de energias salutares, né? Fazer com que a nossa casa receba energias boas, que a gente se equilibre. Então, o Evangelho, o Evangelho no Lar, a gente vai ter uma live aqui, eu e a Priscila, nós vamos falar sobre isso, mas já programamos isso aí, não é, Priscila? O Evangelho no Lar, ele é importantíssimo para o nosso reequilíbrio no lar, tudo é uma luz que se acende, gente. Quando a gente fala do Evangelho, é uma luz que se acende no nosso lar. Você imagina o seu bairro todo escuro, tá? Mas você acendeu uma luz. Essa luz vai para o alto. Essa luz vai para o alto. Essa luz vai iluminar a sua casa. E, às vezes, ilumina toda a vizinhança também. A luz é tão intensa que ilumina toda a vizinhança. Então, o Evangelho, ele não é feito para uma reunião mediúnica. Não é o local apropriado dentro do Evangelho do Lar, né? Evangelho no Lar não é para a gente começar a conversar com espíritos. O local ideal para acontecer isso, e é um local preparadíssimo para isso, um local preparado pelas equipes espirituais, de higienização e limpeza, equipes espirituais, os mentores, e tudo está preparado lá, é um local apropriado, dentro de um centro espírita. Porque ali você terá recursos necessários, às vezes, com a ajuda de outros médiuns, ajuda dos esclarecedores, para lidar com essas energias que, às vezes, vêm. Então, às vezes, se a gente faz isso na nossa casa, é desaconselhável, né? Principalmente hoje que nós temos vários centros espíritas. Na época de Kardec não era assim. Kardec até incentivava as pessoas em casa a fazer as psicografias,
e desenvolver a mediunidade. Mas lá não tinha tantos centros espíritas como nós temos hoje aqui no Brasil, né? Nós temos em vários locais isso aí. Então, dentro de casa, é para a própria proteção da sua casa. Proteção da sua casa, né? Você não, às vezes, trazer energias que não são muito agradáveis. Quando eu falo energia, são espíritos, né, gente? Espíritos inferiores, às vezes, que às vezes pode ficar na nossa casa. E a gente não tem como tirá-los de lá. Aí a gente atrai, né? A gente acaba atraindo para a nossa casa. Então, quando faz essas manifestações em casa, não é que não pode, não deve, é uma recomendação, melhor não fazer. O local apropriado, exatamente. E ali tem pessoas que estudam, né? Pessoas que têm estudo da doutrina, têm estudo do mediúnico, têm estudo, têm experiência, vivência mediúnica também, que é importante, para poder te ajudar. Porque na sua casa, você sozinho ali, às vezes sem essa ajuda. Então, o ambiente do centro espírita é um ambiente preparadíssimo para isso, é um local. É que nem, eu vou fazer uma analogia aqui. É que nem um médico. Será que o médico pode fazer uma cirurgia na sua casa? Olha, o médico vai fazer uma cirurgia na sua casa. Ele até pode fazer a cirurgia na sua casa, mas veja, o ambiente da sua casa não é preparado para isso, para fazer cirurgia. Não tem lá todos os instrumentais, não tem a luz apropriada, não tem a sutura, não tem nada ali para fazer, não tem a asepsia, né? A limpeza do ambiente, não tem nada. Você pode até fazer, o médico pode até ir lá abrir sua barriga e fazer ali, numa emergência, pode até fazer, mas não é apropriado. É a mesma coisa com isso, com essas manifestações mediúnicas aí que a gente vai fazer. É melhor você fazer num local apropriado. E o local apropriado é dentro do centro espírita. Não é que você não possa fazer na sua casa, pode, mas não é o local apropriado. E não vai ter todas as defesas que dentro de um centro espírita tem. Dá para entender? Eu poderia ser mais clara ainda, mas eu não vou ser, não. Mas não tem todas essas defesas. É a mesma coisa fazer cirurgia dentro de casa, né, gente? É só uma analogia que eu estou fazendo aqui com você. A gente vai no local apropriado. O local apropriado é dentro do centro espírita. Agora, evangelho no lar, sim, a gente deve fazer dentro da nossa casa, sempre. Nós vamos aí fazer algumas perguntas num outro encontro, nós vamos falar bastante sobre o evangelho no lar, para a gente entender isso, o que é, como faz, como é que a gente se vira, se a gente viaja, né? O que a gente faz? Não é isso, Priscila? Exato. É bem interessante o que o Espiritismo diz sobre bissexualidade e homossexualidade. Olha, o Espiritismo diz que nós somos espíritos. Olha que interessante. Nós somos espíritos imortais. E quando nós voltamos aqui para o mundo físico, nós escolhemos o que queremos ser lá no mundo espiritual. A escolha é nossa. Nós escolhemos isso. Então, muitos escolhem virem como sexo masculino para aprender aquilo que tem que aprender como homem, né? E o espírito, muitas vezes, ele reencarna como homem e ele reencarna como mulher. Numa outra oportunidade, esse espírito volta como mulher. Por isso que a gente tem que ter respeito tanto com as mulheres quanto com os homens, porque nós vamos passar por essas duas situações, como homem e como mulher. A mesma coisa os homossexuais. Os homossexuais também vêm assim. Muitas vezes eles escolhem isso, serem homossexuais, para passar por essa experiência. Essa experiência, às vezes, tem muito a ver com vidas passadas, né? Abusos, às vezes, que fizeram, também tem isso relacionado, tudo tem relação, né, gente? Às vezes, homens, como homens, também tiveram abuso em vidas passadas, mulher, vem como provas e vem como expiações. Homossexuais, às vezes, são provas, são expiações dificílimas, às vezes, de lidar, né? A família toda contrária, é uma coisa assim que não é bem aceita, um negócio meio complicado, assim. Então, é uma prova, é uma expiação. Às vezes, gente, olha que interessante, é missão. E é como todos os espíritos.
né? O espírito vem homem por quê? Porque ele tem uma missão, ele tem uma tarefa, ele vem como mulher porque naquela condição de mulher ele vai ter uma missão, ele vai ter uma tarefa. Ele vem como homossexual porque também vai ter uma tarefa, vai ter uma missão. Vai ter como bissexual porque ele vai ter uma tarefa, ele vai ter uma missão e ele vai aprender, né? Normalmente aí tem as provas, né? Bissexuais, provas, homossexuais, provas, e transexuais, provas, expiações, né? Essas pessoas que mudam de sexo, é uma prova. É muito dolorido isso. É uma prova, uma expiação aí bem difícil, né? Mas todos estão aqui, veja, todos nós que estamos aqui, encarnados como homens, mulheres, homossexuais, transexuais, não importa o que sexuais sejam, gente, nós estamos aqui para aprender e nos aprimorarmos como espíritos e resgatarmos, às vezes, coisas que temos de outra encarnação para o nosso reequilíbrio com a lei de Deus. Nós precisamos estar reequilibrados com a lei de Deus. Então, Deus, como ele é maravilhoso, gente, misericordioso, justo e bom, ele nos dá a oportunidade da reencarnação para a gente se reequilibrar, tanto como homossexual, como bissexual, né? Como heterossexual, porque existe uma gama enorme nessa sexualidade do XX extremo, YXY extremo, e tem toda uma gama de variedades ali. Lógico, são espíritos diferentes em várias experiências aqui no planeta, né? Em várias experiências. Então, são experiências. Se a gente for anotar, tem pessoas maravilhosas homossexuais, como tem pessoas que não são tão maravilhosas assim homossexuais. Tem pessoas maravilhosas heterossexuais e tem pessoas não tão maravilhosas heterossexuais. Por quê? Porque tem bissexuais maravilhosos, com caráter, tal, virtudes, como tem que não presta, porque isso, gente, é o espírito. Espíritos ainda muito imperfeitos, muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos, e espíritos que já galgaram a sua evolução como espíritos imortais. Então, nós estamos, como sempre falamos, num planeta de provas e expiações, e tudo isso aí, gente, é porque é provas e expiações, né? Vamos lembrar que os espíritos, eles não têm sexo, né? Espírito, ele não tem sexo. Ele pode ter psicologicamente mais tendência para o sexo masculino e feminino, e aí, às vezes, complicações por causa das suas tendências mentais. Mas espírito não tem sexo, como está escrito lá na questão do Livro dos Espíritos, que eu chamo vocês a ler, estudarem, terem como livro de cabeceira, está lá, ó, espírito não tem sexo, como entendeis? Olha que interessante. Como a gente entende, né? Sexo assim, orgânico, né? Não tem sexo como nós entendemos. É isso, Priscila, complementa aí se você quer falar mais um pouquinho. Hoje você está atrapalhada com essa tecnologia, né? Peço perdão a todos. Nós falando sobre a bissexualidade, homossexualidade, realmente é um assunto bem delicado e é difícil assim, a gente opinar, mas só o que a gente pode dizer? Uma sexualidade equilibrada, isso é para todos os âmbitos. Porque, assim, quando a gente tem, mesmo sendo heterossexual, a gente também pode ter distúrbios sexuais, né? A gente vê tantas pessoas com problemas nesse sentido, nesse âmbito. Então, não é a orientação que vai ditar. Quantos relacionamentos homossexuais que a gente conhece com bastante lealdade, com bastante, né, porque o amor é o que rege essas relações. Então, independente da orientação, né, se é homossexual, hétero, o que for, se tem amor, se há respeito, se esse casal que está dentro das leis, né, divinas que a gente já conhece, que o Espiritismo nos apresenta, nos explica também. Então, isso que importa. Né? A gente às vezes pensa que o homossexual é pecador, o heterossexual comete muitos pecados, né? Então, assim, não é a orientação.
a lealdade, é o compromisso que a gente tem com o relacionamento, com aquela pessoa com que a gente está tendo, né, um relacionamento. É a evolução do espírito, né, Priscila? É a evolução. O espírito pode ser evoluído homossexual, ele pode ser evoluído heterossexual. Isso aí não devia mexer com a gente, não é, gente? Porque o ser humano ele tem que ser, na realidade, respeitado. O espírito tem que ser respeitado, como homem, como mulher. Quantas mulheres não são respeitadas, gente? Né? Quantas mulheres também não se fazem respeitar? Porque tudo isso é o respeito que nós temos que ter pela vida humana. É diferente. Pode vir hétero, pode vir homo, bissexual, transexual, não importa, a gente tem que respeitar, porque aquele espírito está tendo aquela oportunidade naquela encarnação para aprender, para para resgatar as vias débitos, né? A gente tem essa oportunidade. Então, tudo é importante, não importa a opção, gente, o importante é o espírito. Que caráter tem esse espírito? Qual é a virtude desse espírito? O que ele está fazendo? O que é melhor para ele? Tem gente de tudo quanto é jeito, gente. Heterossexual, homem, tem de tudo, como eu falei para vocês, bons e maus, né? Tem pessoas boas, espíritos bons, espíritos melhorzinhos e espíritos ruinzinhos, né? Independente, isso independe da opção sexual. É isso que tem que deixar bem claro para a gente, né? E como a Priscila falou, é o equilíbrio. Sempre o meio termo é o melhor, né? Sexo é para a gente uma energia grande, poderosíssima, a energia sexual ela é grande, ela é poderosa, e a gente tem que saber lidar com ela e usar para o nosso proveito aqui, na nossa encarnação, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Então, o sexo tem que ser muito bem compreendido também, né? É isso, Priscila, você falou muito bem, é isso mesmo. Exatamente. E onde há amor, a sinceridade, a honestidade, a respeito. Então, a gente precisa quebrar esse tabu, né? De achar que porque eu tenho uma escolha, uma opção sexual, eu estou errando, não. Quantos casais que a gente vê, né? Homossexuais. Eu conheço casais de grande exemplo, melhor que muitos casais héteros. Então, a gente tem que cuidar, às vezes a gente é hipócrita, né? Eu sou hétero, mas traio minha esposa, traio meu marido, tenho vários relacionamentos, tenho uma sexualidade mal trabalhada, e aí compara com um casal homossexual que tem um relacionamento lindo, de respeito, de construção, e aí eles que estão errados. A gente tem que realmente refletir melhor, né? A gente tem que sempre olhar mais para dentro, né? Para a gente, em vez de ficar sempre olhando para fora, né? Aqui tem uma pergunta maravilhosa também. Aqui, ó. Boa noite a todos, professora Tereza, gratidão por seu tempo e dedicação para conosco. Como a doutrina espírita entende que até hoje exista na Terra tribos selvagens e primitivas no que tange essencialmente seus comportamentos morais? Tem duas perguntas. Então, a outra, como é muito grande, eu vou pedir para tu responder essa e essa primeiro, para depois a outra. É a mesma pessoa. Quer que eu repita? A pergunta, deixa eu entender, por que ainda existe espírito selvagem aqui na Terra? Isso, do que tange no aspecto de comportamentos morais, essencialmente nos comportamentos morais. Será, gente? Será que lá nas tribos tem comportamento moral diferente? Né? Será? E tem aqui na Terra, porque nós somos ainda planetinha muito atrasadinho, nós temos de tudo aqui. E não significa que a pessoa seja um índio ou seja um aborígene, né? Que ele tem um comportamento ruim. Mas eu acho que não é esse aspecto. Eu acho que é no aspecto de ainda ter um comportamento primitivo, não dos índios em si. Eu entendi que existe na Terra tribos selvagens e primitivas, mas no que tange os comportamentos morais. Os irmãos que se equivocam. Gente, olha, não é a tribo. O que eu quero dizer assim, nós temos pessoas primitivas, tá? Cruéis, primitivas, que se dizem civilizadas, gente.
Olha que interessante. Comportamentos de pessoas que matam as outras, por exemplo. Que é capaz de matar um filho, que é capaz de matar um pai, uma mãe, que é capaz de assassinar com crueldade, estupros. Isso aí, gente, está na sociedade dita civilizada? Será que é civilizada? Será que nós somos civilizados mesmo? É a pergunta que eu faço para você que fez essa pergunta. Será que nós somos civilizados? Ou somos esclarecidos, entre aspas, nem tanto? Porque o homem civilizado, olha que interessante, o homem, ser humano, né? Com tudo que ele tem que ter todas as virtudes, tem que ter todo o caráter. Tem um texto, O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu chamo você a leitura. Isso é o homem, que ele respeita, que a gente estava acabando de falar, o outro. A gente está numa sociedade civilizada, você está falando do índio, coitadinho lá, o índio, né? E aí a gente está numa sociedade, não respeita o índio, a sociedade não dá oportunidade ao índio de crescimento, quer manter o índio ali naquela situação, porque ele está numa jaulinha para a gente ver, né? Um ser primitivo. Não. Ele tem as virtudes dele lá, gente. Eles têm. O espírito, ele tem a oportunidade de nascer nessa situação, para o aprendizado dele, porque nós somos ainda um planeta muito atrasado. Mas na nossa civilização, que você acha... Eu particularmente, não acho toda essa evolução, não. Nós evoluímos na técnica. Nós evoluímos... Isso aí que nós estamos apresentando aqui, que a Priscila está louca hoje, né? Acender a luzinha, apagar, fazer o vídeo, a distância, nós estamos nisso aí. Mas, na moral, gente, a nossa sociedade, eu acho que boa parte dela está no pé. Está ainda recheada de egoísmo, está ainda recheada de orgulho, está ainda recheada de vaidade. Não evoluiu, não. Pega essa sociedade lá do tempo de Jesus, há 2000 anos, e esse homem, hoje, vamos ver se ele evoluiu muito na parte moral. A gente olha aí as traições, essas crueldades, ainda está aí, gente. Eu não vou citar aqui, né, no nosso país, como é isso. Então, o índio, a sociedade primitiva, ela existe. Talvez para o espírito entender a importância da natureza, né? Porque os índios convivem muito com a natureza e não poluem a natureza, né? Eu acho interessante isso. Eles convivem com a natureza e eles não degradam a natureza. Está lá na natureza. Eles são caçadores-coletores, caçam e pescam. Nós aqui, com esse desenvolvimento, a gente acha que é grande coisa isso, né? A gente tem que pensar. Nós estamos destruindo tudo, né? Nós estamos destruindo tudo. Então, será que nós estamos com evoluir isso? Agora, as pessoas nascem ali para um aprendizado, naquela região. Não significa que ele seja quem encarnou ali como índio, seja muito atrasado na evolução. Eu, uma vez, eu vou contar para vocês, eu participava de projetos e a gente ia no meio da Amazônia, né, com os ribeirinhos ali no meio da Amazônia, e muitos índios. E olha que incrível, no meio lá, um chapéu, uma índia, né, cabocla, uma índia. Ela me atendeu, eu almocei dentro da casa dela, ela fez comida pra gente, e foi a pessoa mais sábia que eu conheci na minha vida, de entendimento de vida. Que espírito era aquele, gente, que estava ali no meio da floresta amazônica? Dá para entender? Uma sabedoria de vida espetacular. Ué, mas não era para ele nascer pela sociedade? Não, mas o espírito nasceu ali, para ele aprender alguma coisa ali. Não é interessante? Aí você fala assim, mas essa sabedoria não é todo mundo que tem aqui, não, gente. Nós estamos aqui, a parte moral do ser humano ainda tem muito que melhorar. Muito. Minha opinião pessoal. Não sei se a Priscila concorda, né, Priscila? O que você acha?
Concordo que muitos índios são tão civilizados quanto nós, com certeza. Os animais, se pararmos para pensar, nos dão grandes exemplos. Quando ela fez essa pergunta, né, a gente pensa que, na verdade, a gente tem que entender qual é a realidade do estágio evolutivo que o nosso planeta está. E nós ainda estamos muito atrasados. Na verdade, temos, infelizmente, né, a má notícia é essa, né? Infelizmente, ainda temos muitos espíritos que ainda conservam a selvageria, o primitivismo, ainda tem as emoções mal trabalhadas, né? Então, assim... Os instintos, né, Priscila? Os instintos. Muito. Por quê? Porque não evoluíram. Então, a gente tem que realmente compreender que o estágio evolutivo que a gente está, né, o provas e expiação, a gente entende que o mal ainda sobrepõe o bem. Ou seja, nós temos ainda muitos espíritos, muitos habitantes encarnados que ainda estão mal esclarecidos, né? Não trabalharam suas más inclinações, são muito viciados, são muito vaidosos, com diversas chagas morais. Então, a maioria de nós ainda carrega isso. Mas, trazendo a boa notícia, se estamos mesmo na transição planetária já vivenciando, isso é sinal que já existe um percentual, a espiritualidade fala de 6%. Mas, gente, 6% de todos os habitantes da Terra que realmente despertaram, que estão trabalhando mais para a luz. Ainda está faltando 94%, se a gente for realmente lidar com esses números. Então, assim, a maioria de nós vai ser esse atraso mesmo, vai ter esse primitivismo, essa selvageria em comportamentos morais. Mas a gente está alcançando novos patamares, a gente de fato está evoluindo, a gente precisa olhar para os grandes exemplos, né? Para todos aqueles que passaram na Terra, para todos nós que estamos tentando fazer a nossa parte, né? Tentando a cada dia ser um pouco melhor. Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa dedicar um pouco do tempo do nosso dia a dia para o aprimoramento moral, porque um pouquinho que a gente melhore a cada dia, quando a gente chegar na nossa hora, porque nossa hora de desencarne, de cumprimento da missão, né, aqui reencarnatória, vai terminar, pelo menos nesse ciclo, nessa existência, a gente pode pensar, nossa, como eu evoluí, porque um pouquinho a cada dia é muito lá na frente, né? Então, porque, como a espiritualidade explica, devido ao nosso estágio evolutivo ainda é de prova e expiação, então nós vamos ter, infelizmente, muitos irmãos selvagens e primitivos. Nós ainda carregamos. Por isso que é importante a gente fazer essa reforma íntima diária, né? Deixa eu ler a outra. Está para terminar aqui no Instagram, professora, a gente vai ter que sair. Já terminar. Então, se o pessoal se cair a transmissão aqui no Instagram, nós vamos continuar um pouquinho mais no Facebook e no YouTube. Então, não se assustem, porque o Instagram limita esse tempo, é de 1 hora e pronto. Então, não se assustem se caso cair a transmissão, tá? Aí vocês continuem conosco no Instagram não, no YouTube e no Facebook. A última pergunta, porque tem muitas ainda, mas vamos deixar para a semana que vem. Ela colocou, não me refiro às tribos indígenas, né? No que tange, inclusive, respeito à natureza, porque são bons exemplos, né? Mas me refiro às tribos realmente selvagens, alheias e apartadas. Olha que interessante. Aquelas que estão apartadas do que entendemos e ouvimos falar sobre evolução planetária e os contextos inerentes a esse processo. Entendeu? Gente, a evolução está todo o planeta, como a gente já falou, não são só os indígenas, né? Pensa no indígena, no aborígene lá na Austrália, tem índios dentro da Amazônia que a gente nem contato com a gente tem, né? Contato com a civilização. A Amazônia é tão grande ali que tem índios ali que não tem contato com o homem dito civilizado, né? Mas nós temos espíritos bem atrasadinhos, gente, que estão ainda no instinto, agindo por instinto, do que
os seres racionais que agem pela razão e pelos sentimentos. Nós temos que chegar a sermos verdadeiros seres humanos, aí com sentimentos, o amor, o verdadeiro amor e o sentimento, e a razão. Isso que vai ocorrer. Quer ver um exemplo de ser humano? Só para você entender o que eu estou falando, ser humano. Você vai ver que muitas pessoas não estão nesse nível evolutivo de ser humano. É como a Priscila falou aí, a grande maioria está bem atrasadinha. Observe Francisco de Assis, tá? Observe Francisco de Assis. Isso aí é um ser humano, tá? É um ser humano. É ali que nós devemos chegar. Todos nós vamos chegar um dia a sermos parecido como Francisco de Assis, desse nível de evolução aqui no planeta. Não estamos assim. Nós estamos bem atrasadinhos, não são índios só, não. A gente pensa índio que está atrasado, não. Às vezes é pessoa aqui da nossa sociedade está bem atrasada. A gente vê isso. Vocês que assistem televisão, né, que tem essa predileção, eu particularmente não assisto há muitos anos, né? Anos e anos. Acho que eu fiz o cálculo que é 28 anos que eu não assisto televisão. E é uma coisa fantástica isso aí. Mas veja, vocês que assistem televisão, eu acho que todo dia nos canais de televisão tem casos ali de pessoas que agem pelo instinto, não é? Tem programas televisivos ali que mostram as crueldades. E a gente que assiste isso também tem um pouquinho disso dentro de nós, não tem, não? Por que a gente assiste isso? Essa é a pergunta que eu faço para você. Porque você gosta de assistir isso, o sofrimento do outro? Qual é a razão? Você está entendendo como nós ainda estamos atrasadinhos? A gente gosta de ver a desgraça dos outros? Será que é isso que a gente tem dentro da gente? É uma análise, uma pergunta que eu faço para você. Será que os índios não sei se todos os índios têm essa evolução, gente. Porque os espíritos encarnam em vários países, em vários lugares, em várias classes sociais, em vários momentos. Nós estamos num planeta ainda muito atrasado, ele é bem atrasado, né? Como a Priscila disse, é um planeta que o mal predomina, é muito atrasado. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu entendi, né? Não sei se é essa a pergunta, né, Priscila? Foi isso sim, e só reforçando, porque principalmente essa questão da TV me lembrou que há séculos, há milhares de séculos atrás, nós nos divertíamos vendo pessoas sendo devoradas em coliseus, a gente adorava ver lutas de gladiadores, pessoas gostávamos de ver pessoas sendo guilhotinadas, enforcadas. A gente tem isso, é a nossa raça, só que então, hoje em dia... Aí eu pergunto para você, evoluímos muito? Porque a gente ainda continua assistindo isso, né? Evoluímos muito, será? O interessante é que, assim, hoje a gente não conseguiria ver uma pessoa ser guilhotinada em praça pública, realmente isso nos machucaríamos. Então, isso é o sinal de evolução, né? Eu fui há muitos anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre, numa exposição de equipamentos de tortura da era medieval. Nossa, a energia já daquele local era muito pesada e realmente incomodou. Então, isso é um traço da nossa evolução, né? Que é algo que a gente já repulsa. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo hoje, né? Em época de pandemia, como vende muito, né? O medo, o terror, como vende muito essa questão de mortes, né? Querendo ou não, a mídia tem explorado muito. Isso é algo inegável. E aí tu tem dois caminhos. Você é aquele que fica na TV vidrado e trocando, buscando, meu Deus, as pessoas estão morrendo, ou você é aquele que, não, eu vou deixar isso um pouquinho de lado, porque isso não está me fazendo bem, então eu não vou olhar, eu vou evitar. Não que você está evitando o problema, mas você está cuidando da sua saúde mental, isso já não te convém mais, e isso vai fazer com que você até lide melhor com a situação, né?
porque não adianta, a gente precisa muito. Divaldo, nesses dias, deixou uma mensagem linda, a gente até compartilhou nos grupos do Espiritismo Fraterno, ele falando da importância de estarmos cuidando da nossa saúde mental, não é só tomar a vacina, a gente precisa ter uma saúde mental para lidar com esses tempos. A pandemia tem sido uma prova coletiva de todos nós, em nível de humanidade, mas isso exige que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha paz para enfrentar o problema, né? Não alimentando essas questões sensacionalistas de morte, que 400 mil mortos, morreu mais tantos. Gente, se a gente ainda gosta de ver isso, temos que avaliar, porque algo precisa ser revisto, no mínimo ser revisto. Ninguém está querendo julgar se é certo ou errado, é só reflexão, né? Não é à toa que fazemos esse programa, é um convite para reflexão de todos nós, inclusive eu, a professora, todas nós estamos aqui estudando e refletindo. Isso, tudo que sai da nossa boca, primeiramente é para nós, depois é para vocês. Então, é algo que a gente precisa refletir. O que a gente tem olhado, o que a gente tem buscado na TV, em filmes, leitura, que tipo de coisas a gente está colocando em nossos olhos, em nossos ouvidos, nos nossos 5 sentidos. Isso vai falar muito sobre a gente. Então, a gente precisa ter esse bom senso, esse discernimento de se auto... Uma coisa importante, gente, com televisão, essas coisas, né? Com que programa você está dormindo, né? Porque isso influi bastante também no nosso sono, nosso sonho, para onde nós vamos, lá no mundo espiritual, né? Então, às vezes a pessoa dorme com a televisão ligada, o que está passando ali, né? Então, a gente tem que começar, assim, a entender que a gente, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, a gente tem que fazer escolhas. O que eu estou escolhendo para eu ler, como a Priscila falou, para eu escutar, que tipo de música que eu estou ouvindo. A gente tem que começar a fazer umas certas escolhas para o nosso melhoramento, tanto espiritual como saúde mental, né? Que às vezes você não entende, poxa, por que eu estou desse jeito? Às vezes é você que está assistindo um montão de programa aí que só deixa o pessoal mais agitado, né? Nossa. É aquilo que eu já falei, eu há 28 anos, eu cheguei a essa conclusão, não assisto mesmo, né? Não assisto televisão, não sei, se você vai perguntar assim, que série, nem Netflix, nem nada, eu não assisto isso aí. Eu me dedico, assim, eu não sou ninguém para ninguém ficar me seguindo não, tá, gente? Mas eu prefiro ficar lendo um livro, às vezes escolho o meu canalzinho do YouTube, eu escolho o que eu quero assistir, eu escolho ali, né? E às vezes você está na TV aberta, você não tem o que escolher, é tudo a mesma coisa, As notícias são as mesmas, não é? E para baixo, né? Nada para cima, para te levar e te melhorar. Então, comece a observar isso, tá, gente? A Priscila falou muito bem, não é isso, Priscila? É isso, exatamente. Ninguém está querendo ditar, né? Mas Paulo de Tarso falava, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Eu também eu evito assistir Netflix, à noite eu escolho olhar os meus canais no YouTube, cuido para ver somente coisas que elevam. Gosto de fazer bastante meditação. Então, assim, cada um escolhe, né? Mas, assim, a gente reclama de tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa olhar quais são os hábitos que a gente está adquirindo, né? Como é que a gente vai dormir? Isso influencia muito, né? Como eu vou dormir? O que eu faço antes de dormir? Né? Quais são as ações? Quais são os pensamentos? O que eu nutro, né? Fisicamente e espiritualmente. Isso tudo a gente tem que cuidar. Eu acho que a transmissão aqui vai cair a qualquer momento, tá? Vamos encerrar aqui no Instagram. Vamos pedir desculpa pelos gapzinhos que tivemos no início, né? A gente está se ajustando, é a primeira vez. Semana que vem, com certeza, a gente vai apresentar melhor, mas desde já a gente conta com a presença de todos. A professora vai querer que eu faça mais uma pergunta no Facebook, no YouTube. Nós vamos terminar agora, Priscila, é isso? Aqui no Instagram termina em 1 hora.
já vai terminar. Aí a gente então vamos pode... terminar, né? Fazendo uma prece, né? Então, tá. Então, para quem quiser, né, agradecendo mais uma vez, mande suas perguntas para o e-mail contato.webradionamastê@gmail.com. A gente aguarda com muita expectativa as perguntas de vocês. A gente vai tentar responder. O que não souber, nós vamos pesquisar, estudar e trazer nas outras semanas, mas a gente está aqui para servir. Então, quem quiser, feche os seus olhos e agradecendo por mais um momento que nos dedicamos à nossa reforma íntima, a contribuir para a nossa evolução espiritual, que é a maior missão, que é o principal objetivo de estarmos aqui vivos, de estarmos aqui nessa existência. Quero agradecer a toda a espiritualidade maior que tutela esse trabalho das perguntas fraternas, a todos os irmãos que trazem seus questionamentos, a todos que assistem, que contribuem para que esse trabalho aconteça, a nosso Mestre Jesus e Deus, Criador, Divino, de todo esse universo, do nosso lindo planeta, morada, que nos abriga, que nos acolhe, nos dá essa oportunidade de existir e de recomeçar. Agradecemos a todos os ensinamentos, a todas as oportunidades de esclarecimento, que a gente possa e tenha conseguido concluir o objetivo de esclarecer corações amigos, trazendo mais paz, tranquilidade, esperança e confiança. E assim encerramos mais uma vez, agradecendo e já solicitando espiritualidade maior que possa nos trazer na semana que vem, dando continuidade a esse trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Professora? Oi, tudo bem? Sim. Terminamos aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer? Não, vamos ficar com Deus, gente. Muita oração, hein? Sempre muita oração. Agora e trabalhando a reforma interior, aqui, né, reforma íntima. Isso. Tchau, gente. Muita oração, gente. Olha, precisamos de oração. Tchau, tchau.